alguma maneira para nos reequilibrarmos. A doença, segundo nos explicam os espíritos superiores, a doença, ela é nada mais do que um desequilíbrio. Um desequilíbrio que se manifesta no organismo. O organismo físico, esse instrumento que todos nós temos para a nossa vida, ele é apenas isto mesmo, um instrumento. Então, os desequilíbrios que porventura nós abracemos, eles vão se manifestar no corpo físico. O corpo físico, ele apenas vai externar aquilo que já começou no corpo espiritual. Então, o nosso corpo, nosso perispírito, as nossas energias, quando elas não conseguem mais caminhar livremente, elas se manifestam através da doença. Todos nós sabemos que existem várias motivações para os desequilíbrios orgânicos. Quando nós estamos doentes, nós não fazemos essas perguntas. Nós simplesmente queremos o remédio para que aquela doença seja de alguma maneira curada. Mas a maioria de nós apenas vislumbra aquele sintoma que está presente no corpo, mas nós não atinamos para aquilo que produziu a doença. Quando nós estamos com dor, nós muitas vezes somos tomados pela dor. E aí a gente não pensa, por que é que nós estamos enfrentando aquela dor? Nós apenas conseguimos enxergar aquilo que está mais premente em nós. E é claro que aquilo que está mais premente em nós é o sintoma, é aquilo que nós podemos vislumbrar no nosso corpo. Então as perguntas mais importantes nós deixamos de fazer. Por que adoecemos? Por que estamos doentes? O que é que ocorreu no meu plano espiritual para que o meu corpo físico colhesse aqueles frutos? É a pergunta que nós devemos fazer. O que é que está causando esta doença? O que é que nos levou a colher aquelas manifestações? São difíceis. São perguntas difíceis. São perguntas que nós não queremos fazer. São perguntas que nós não enxergamos, pelo menos no momento da dor. Aquele momento é o momento em que nós queremos apenas a cura. Eu não quero saber de filosofias. Eu não quero saber de explicações mais ou menos complexas sobre o porquê da minha doença. Eu quero ficar curado. Mas os espíritos superiores demonstram a nós. E a medicina agora já trabalha com estas questões. Muitos médicos, muitos psicólogos já trabalham nas suas clínicas com essas questões. O que é que nós fazemos de profilático? O que é que nós podemos fazer para que nós não adoeçamos tão comumente? Emmanuel ensina que a Terra é uma grande escola. Todos nós aprendemos isso. Se ela é uma grande escola, Emmanuel também ensina que a Terra é também um grande hospital. Todos nós, independentemente de quem seja, todos nós somos potencialmente doentes. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Nós estamos num mundo onde nós estamos sujeitos a todo tipo de influência que bombardeia o nosso perispírito o tempo inteiro. Nós abrimos a nossa psique para várias características que vão ou podem causar desequilíbrio. E esses desequilíbrios vão causar a doença. Então, quando nós esquecemos de quem nós somos, esquecemos a nossa essência, esquecemos o que é que nós estamos fazendo aqui, quando nós esquecemos que nós estamos vivendo para aprendizado, que nós estamos vivendo para nos transformarmos, para termos acesso a uma vida muito maior do que essa que nós vislumbramos com 50, 60, 70, 80 anos. Que nós somos muito mais do que essas décadas que nós vivemos. Que nós somos imortais. Que nós estamos fadados a sermos luz, mas que esse processo é um processo lento. Quando nós esquecemos quem nós somos, a essência do que nós somos, que nós somos muito mais, e é claro, essencialmente espíritos
e que o corpo é apenas uma extensão momentânea desse espírito, quando nós esquecemos essa essência, nós colhemos desequilíbrio. Quando esquecemos essa essência, nós nos entregamos a vários abusos. Abusos que nós vamos colher frutos posteriormente. Nós, muitas vezes, e principalmente na nossa juventude, nós nos entregamos a determinados excessos. E aí, quando passa o tempo, lá na frente nós vamos colher os frutos desses excessos. Excessos que são de diversas ordens. Nós abusamos das nossas energias. Abusamos do nosso corpo físico. Muitas vezes, temos lá desequilíbrios que nós já trazemos de outras existências. E que nessa existência precisará, de certa forma, ser enfrentado. Mas enfrentado de que maneira? Enfrentado de uma maneira ampla, não apenas na manifestação da doença, mas na compreensão do que aquela doença significa. A doença, ela muitas vezes é o nosso corpo que grita a nós que alguma coisa está errada. Quando começam as manifestações de uma úlcera, de dores que vão na nossa coluna, na nossa cabeça, quando começam manifestações que afetam o nosso corpo, nós precisamos fazer a pergunta: o que é que eu fiz, ou o que é que está causando essas doenças? O que é que eu posso fazer, aí a pergunta seguinte, para melhorar esses sintomas? O que é que eu posso fazer? E aí, Emmanuel e outros espíritos demonstram o seguinte: a mente, ela é uma usina criadora importantíssima. A mente vai plasmar, vai criar coisas boas ou coisas ruins para nós. A mente, ela é o que nós temos de mais importante. Ela plasma energias e nós somos aquilo que nós pensamos. Aquelas pessoas que o tempo inteiro estão desanimadas. Aquelas pessoas que o tempo inteiro estão entristecidas. Aquelas pessoas que parecem a morada da tristeza. É claro que elas vão colher frutos de construção de doenças que vão afetar o seu corpo físico. Se elas já têm um processo doentio já se manifestando no seu corpo físico, aquele estado de desânimo vai impedir que ela possa superar aquele estado que está afetando o seu corpo físico. Então, todos nós devemos fazer essas perguntas a nós próprios. Como é que anda a minha mente? O passo seguinte é fazer a pergunta: o que é que está afetando o meu corpo físico que é proveniente da minha mente? O que é que eu estou construindo em torno de mim? Eu construo, eu plasmo com a minha mente aquilo que vai em mim. Portanto, eu sou responsável pelo que está acontecendo. Nós não fazemos essas perguntas quando nós estamos acometidos já do mal. Vários programas têm enfatizado como é que nós podemos envelhecer com saúde. Eu creio que até sexta-feira agora nós tivemos, um dos programas da TV aberta aí, da Rede Globo, nós tivemos um programa desse. Eu não pude ver todo, até gostaria de ter visto, mas eu cheguei, já estava no finalzinho. Mas todos os médicos, eles estão trabalhando agora, já que o Brasil agora está começando, as pessoas que têm, que são consideradas de terceira idade, ou que não são consideradas jovens, já começam a superar os jovens. Então o Brasil hoje, ele passa a ser um país que deve se preocupar com o envelhecimento, mas um envelhecimento saudável. Então nós temos aí vários profissionais da área médica, da área de educação física, da área da psicologia e de várias outras áreas afins, que estão começando a construir mecanismos para que o nosso país tenha adiante uma população que não seja uma população jovem, mas que seja uma população que tenha qualidade de vida. Então, eles ensinam o tempo inteiro as medidas profiláticas, as medidas que nós devemos tomar já na nossa juventude, para que nós tenhamos uma velhice saudável. Então, o tempo inteiro, os médicos falam sobre alimentação, sobre a necessidade de exercícios e também, muitas vezes, falam sobre a necessidade do otimismo. Otimismo.
vontade de modificar a nossa vida. Não ficar o tempo inteiro só plasmando tristezas e desânimo. Né? Utilizando a nossa vida apenas em inutilidades. Aí alguém pode perguntar assim, meu Deus, mas eu trabalho tanto, como assim a minha vida é inutilidades? Nós devemos separar, segundo ensinam aí tantos especialistas da área médica quanto os espíritos, devemos dar o devido valor ao trabalho, fazermos coisas que sejam importantes não só para nós próprios, mas para os outros que estão ao nosso redor. Jesus ensina o maior profilático para que nós não caiamos na doença e na loucura, é o amor ao próximo. Os médicos já dizem, né, falando sobre essas questões, os médicos dizem o seguinte, que nós temos três sintomas que vão causar com certeza doenças. Ansiedade, frustração e ódio. Ansiedade, frustração e ódio. Essas três coisas, se não tratadas profilaticamente, se não encaradas como algo propenso a nos causar doenças no futuro, com certeza elas nos trarão subsídios no nosso corpo físico. São ódios, frustrações que nós não conseguimos debelar. Nós precisamos lutar contra elas. A primeira característica para quem está doente é notar que está doente. É encarar a doença de frente. Quando nós temos um problema, não adianta esconder o problema debaixo do tapete. Aquelas mágoas que nós não conseguimos debelar, que o tempo inteiro voltam à nossa mente. Esses pensamentos que voltam constantemente à nossa mente são questões que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Por mais que a gente jogue para lá, para a tentativa do esquecimento, se ela não for enfrentada, ela vai trazer problemas sérios. Então, mágoas, ressentimentos, ódios, aquelas situações que nós não conseguimos apaziguar o nosso coração, elas vão trazer tanto problemas para esta vida, neste momento, esta vida física. Elas vão causar úlceras, arteriosclerose, segundo os médicos, várias doenças chamadas de psicossomáticas, que são doenças causadas primeiramente pela nossa mente e que depois se manifestam no nosso corpo físico. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele afirma exatamente isto. Ele diz o seguinte: nós não temos condição, quanto mais avança a ciência, mais nós compreendemos que o ódio, a vingança, a condenação ressentida, aquelas pessoas que o tempo inteiro condenam os outros, mas nunca voltam esse mesmo senso crítico para si próprias. As pessoas que guardam o ressentimento em lugar fresco, sabe? Aquela coisa que fica lá, ela não foi resolvida, mas ela está lá guardada, fica lá guardada, parece que está hibernando. Né? E um dia ela volta com força total, porque você não a resolveu, você simplesmente guardou-a num lugar fresco lá. Você guardou ela num lugar onde ela ficasse conservada. E ela não saiu da sua mente. Ela está lá. Basta uma faísca para que ela acenda novamente. E ela vai te causar estragos. Ela não vai causar estragos apenas àquele que é o objeto do seu ressentimento. Ela vai causar estragos a você também. Neste corpo físico. E talvez, se não resolvidas nesta vida, elas vão te causar problemas em vidas futuras, porque haverá o momento em que você terá que enfrentá-las. Não tem como se esconder. Mágoa, inveja, pessoas que o tempo inteiro estão ligadas às questões materiais, que não conseguiram compreender que os objetivos da vida são muito maiores do que as questões materiais. E elas, portanto, conseguem acalentar inveja de outros que, de certa forma, aparentemente, se deram melhor do que eu. Então, eu consigo, aqueles pensamentos que vêm, você acalenta eles e fica, né, minando pensamentos negativos. Quantas vezes nós não fazemos isso? Muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso. E aí a gente fala, puxa vida, meu Deus, deixa eu... Bom, isso já é um bom sinal. Significa que você sabe que o seu pensamento já não é tão bom e está tentando debelá-lo. Agora, e quando a gente pega o ressentimento, a mágoa, a inveja,
e fica minando esse ressentimento, fica acalentando, fica engordando esse ressentimento, ele vai se transformar numa energia que vai afetar o seu perispírito e vai afetar o seu corpo físico. Numerosas doenças, ensina André Luiz no livro Sinal Verde, são resultados desse tipo de pensamento. E ele diz o seguinte, aí a gente diz, meu Deus, mas então, como é que eu faço para enfrentar essas coisas? André Luiz ensina que o melhor remédio para estas questões é o remédio do perdão e do amor. O perdão, os evangelhos já ensinavam, Jesus ensina isso de uma maneira incrível, quando ele diz, perdão, se tens algo contra teu irmão, vai e reconcilia-te com ele enquanto estás com ele no caminho. O que significa isso? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a par com ele na vida. Reconcilia-te com teu irmão enquanto é possível. Enquanto é possível visualizá-lo. Enquanto é possível que ele esteja ali ao seu lado. Enquanto é possível chegar nele e dizer, me perdoa. Dizer isso olhando nos olhos, com todo o sentimento. Ah, mas ele não vai me perdoar. Mas se ele não te perdoar, isso não é um problema seu mais, é um problema dele. Você fez a sua parte. Você foi lá e disse, olha, no que me diz respeito, isso acabou, isso morreu, isso... Mas ele me causou tanto mal. O mal que ele te causou já está feito. Ele não vai se modificar. Agora, você pode modificar, nós podemos modificar o nosso caminho quando a gente tem a humildade de, seguindo as diretrizes do alto, dizer, eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me perdoe. Você me perdoa também? É muito difícil, porque nós temos que enfrentar o nosso orgulho. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, mas é possível. Portanto, todas estas questões relacionadas à doença, ela passa antes pelo que vai na nossa mente e no nosso coração. Aquilo que nós conseguimos debelar da nossa mente e do nosso coração é saúde que nós construiremos para o nosso corpo físico. O plano espiritual ensina isso o tempo inteiro. Nós então saímos de algo que parece ser apenas do campo religioso, e nós vamos para verdades que se orientam para o campo científico. Os médicos dizem isso. Se uma pessoa está acometida de uma doença e ela se entrega ao desânimo, ela se entrega à tristeza, ela constrói em torno dela uma aura sombria, e ela não vai conseguir debelar as doenças da mesma maneira que uma outra pessoa que se veste de otimismo, que se veste de esperança, que constrói em torno dela uma aura de luz e de paz. Os médicos afirmam isso. As pessoas com as doenças mais terríveis, elas melhoram mais através da oração, do otimismo. E a ciência, mais e mais, tem tentado entender esses mecanismos. Muitos médicos ainda colocam de lado essas questões como algo inexplicável. Outros já começam a se interessar por essas linhas de pesquisa, porque já está comprovado que pessoas, por exemplo, acometidas de câncer, que pode levar a pessoa à morte rapidamente, eles já sabem que quando a família e a própria pessoa se veste de uma aura de luz e de esperança e de ânimo, esta pessoa vai viver mais e com talvez menores dores do que outra que se entrega ao desânimo e à desesperança. Então, Emmanuel, ele encerra esse texto dizendo assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. A grande mudança é muito mais mental do que física. E isso para nós é difícil de compreender. Desapega-te dos bens transitórios. Os bens transitórios não são a essência da nossa vida.
Os bens transitórios nos foram apenas emprestados pelo Criador. Nós vamos tomar conta desses bens materiais até que esses bens sejam distribuídos a outros espíritos de outras maneiras. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. De acordo com a lei do uso, nós usamos os bens transitórios, aprendamos a usá-lo com sabedoria. Lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior. Todos nós seremos reconduzidos desse plano para outros planos, e aí teremos que dar conta de tudo que nos foi dado, ou de tudo o que nos foi colocado por empréstimo. Lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontraremos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Muitos de nós ainda acalentam pensamentos de violência. Nós temos o tempo inteiro que nos defrontar com a violência. Ela está presente em todos os lugares. Muitos de nós até sentem um determinado prazer em ouvir falar de violência. Nós temos programas televisivos e de rádio que têm grande audiência, falando o tempo inteiro de brutalidade e de violência. Ou seja, nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, nós muitas vezes sentimos determinado prazer nesses programas. Eles causam problemas no nosso equilíbrio orgânico. Nós vamos construir determinadas imagens que ficarão em nós e que talvez até construam a essência do que nós achamos que devemos ser. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de conversação, com esse tipo de programa. Ele vai causar problemas para nós. Tem uma frase do Antigo Testamento que diz o seguinte, que nós devemos fugir de ouvir falar de sangue e afastar as nossas mãos do sangue, tanto quanto possível. Portanto, devemos fugir desse tipo de conversação. Isso vai nos causar mal. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, mesmo que estejas doente, o Senhor te levantará. Então, é essa a mensagem de hoje. Nós devemos, então, olhar para nós próprios e fazermos a pergunta: será que eu estou doente? Será que eu estou em vias de ficar doente? Será que num futuro distante eu poderei estar doente? O que é que eu posso fazer para evitar isso? Nós devemos tomar cuidado com a nossa mente, em primeiro lugar. Gente, muito obrigado, hein? O Dr. Jorge André, que fala bastante a respeito das doenças, não é? A psicologia da alma, não é? No tratamento do pensamento, a cura do pensamento. E da alma, isso. O Dr. André é grande psiquiatra, há mais de 40 anos trabalhando como médico psiquiatra, e ele realmente trabalha com essas questões com uma maestria muito grande. E ele fala exatamente isso, que nós temos nós temos alguns mecanismos que se manifestam no corpo físico e que são reflexos da nossa alma. Nós acalentamos a doença sem perceber. Nós fazemos isso, não é consciente.
Muitas vezes nós fazemos isso sem perceber que estamos fazendo. Pelo hábito, né? Não pensamos naquilo. Quer dizer, é algo que, quantas vezes, né, a gente faz, não tem a música lá, deixa a vida me levar, não é? Quer dizer, nós vivemos a vida sem, às vezes, muitos compromissos, pensando na essência do que ela significa. A vida, nós sabemos que ela é muito mais do que esses 60, 70, 80 anos que nós vivemos no corpo físico. Nesse estágio. Nós vivemos muito antes disso e viveremos muito depois. Esse corpo é apenas um instrumento. É um instrumento importante? Claro que é importante. Por isso mesmo que devemos cuidar dele como algo muito precioso. Mas ele vai sofrer os reflexos dos nossos abusos. Nós precisamos manter o pensamento otimista, manter a esperança, trabalhar sempre. O tempo inteiro trabalhar apenas buscando as questões materiais, não trabalhar não só em relação às questões materiais, que também são necessárias, mas trabalhar em prol do nosso próximo. Jesus ensinava lições básicas do amor e do perdão. Amor a quem? Amor ao nosso próximo. O que é que nós podemos construir para melhorar a nossa própria vida e a vida daqueles que nos rodeiam? E nós estamos vendo, o planeta Terra cada vez mais precisa do nosso trabalho. Cada vez mais. Se nós conseguimos nos manter sadios, nós podemos ajudar outras pessoas. E ajudando a outras pessoas, nós estamos ajudando a nós próprios. Né? Nós não podemos esquecer isso. Boa noite. Eu queria saber, por exemplo, e as doenças que são epidêmicas, né? Por exemplo, a peste negra, são outro tipo seria um karma, por exemplo, porque aí a pessoa, são várias... Exatamente. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Nós precisamos compreender sempre que nada do que ocorre é por acaso. As leis divinas, elas se manifestam com uma sabedoria que muitas vezes foge à nossa compreensão. Mas, assim como nós somos responsáveis individualmente, nós, enquanto espíritos, nós também somos responsáveis coletivamente. Muitas vezes, povos inteiros são responsáveis por determinados acontecimentos da história. E eles, de certa forma, produzem males que vão atingir centenas, milhares, até milhões de pessoas. Esse, entre aspas, karma coletivo, ele, de certa forma, precisa ser reajustado. Este reajuste, ele vai se utilizar pelos mecanismos do plano espiritual, da sabedoria espiritual, ele vai se manifestar de diversas formas diferentes. As doenças, que são doenças que atingem grande espectro da população, elas também servem de reajustes coletivos. Assim como nós temos que enfrentar os nossos próprios males individuais, os povos, as coletividades, devem também enfrentar males que são causados por eles num passado ou até mesmo agora, muitas vezes pela própria imprevidência de governos ou de coletividades que acabam se transformando em algo que você vai ter que enfrentar porque é emergencial. Né? Então, a população, aí entra uma série de aspectos, né? Mas, por exemplo, os governos são responsáveis, mas a população sabe muito bem, por exemplo, que não deve jogar sofás nos córregos, que não deve jogar lixos nas ruas. Né? E aí nós vamos enfrentar. Quer ver um fator que, e isso está manifesto, muitas vezes as pessoas falam sobre isso com muito tempo de antecedência. A questão da água. Nós temos aí exemplos, o mundo inteiro está preocupado com essa questão. Todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que se nós gastarmos a água de uma maneira irresponsável, nós vamos colher frutos lá daqui a 50 anos, 60 anos, e pode faltar água que vão causar doenças epidêmicas de uma maneira... Mas o que acontece? Alguns tomam alguns cuidados, mas você tem muita gente que... milhões de pessoas poderão sofrer lá na frente. Então,
uma série de fatores que podem nos atingir individualmente ou coletivamente vão precisar de remédios que comecem agora, profiláticos, de preventivos. Né? Em todos os lugares as pessoas estão falando disso, nas casas espíritas, nos jornais, nas igrejas. Todas as pessoas responsáveis devem começar a pensar nessas questões. Né? Então é isso, karmas coletivos e precisam ser enfrentados coletivamente. Oi, boa noite. Você falou em perdoar, né, e pedir perdão. Eu acho que o ato de pedir perdão é tão difícil quanto o de perdoar. Porque quantas pessoas são capazes de chegar e pedir perdão? Poucas, não é? Porque pedir perdão significa admitir que errou, né? E o nosso orgulho, eu acho que ainda não nos permite admitir que erramos. Então, é muito difícil você chegar para alguém, eu pelo menos eu acho que é muito difícil uma pessoa chegar para outra e dizer, me perdoe, eu errei. É muito difícil. Então, eu acho que o ato de pedir perdão é tão difícil quanto o ato de perdoar. É dificílimo, né? Porque às vezes é difícil a pessoa dizer, eu te perdoo, tal. E muitas vezes até sem a outra pedir perdão. São lições tão importantes, a do perdão, que o próprio Jesus ensinava e grande parte dos evangelhos ele tratou dessas questões. É difícil mesmo, muito difícil. A essência do evangelho, né, se alguém te bate na face esquerda, oferece a outra face, são verdades difíceis para nós compreendermos, até porque muitas vezes a gente tenta compreender do ponto de vista racional e são verdades que elas devem penetrar principalmente no nosso coração. É verdade, concordo plenamente com você. É muito difícil para nós perdoarmos. É muito difícil para nós pedirmos perdão. Por quê? Porque isso vai revolver as nossas entranhas, né? Quer dizer, você não consegue vislumbrar que em algum momento você errou. Então nós temos essa dificuldade. Mas no momento em que nós conseguimos fazer isso, o alívio, ele é muito grande. Ele vai nos causar um bem tão grande que vai, de certa forma, fazer com que aquele clarão ilumine os nossos caminhos adiante, mesmo que a outra pessoa não nos perdoe. O fato de nós conseguirmos nos enfrentar, porque você não está enfrentando o outro, você está enfrentando a si mesmo. Enfrentar os nossos próprios fantasmas é muito mais difícil do que você ver os fantasmas dos outros. Os nossos próprios fantasmas, nós achamos uma série de desculpas para ele. O nosso mecanismo mental, até para a gente poder sobreviver e continuar, você acha uma série de mecanismos para poder, de certa forma, desculpar os seus próprios fantasmas. Mas na medida em que você enfrenta esse fantasma, que esse fantasma ganha nome, que você consegue enfrentá-lo e dizer, realmente, esse fantasma é meu e eu errei, aí a segunda parte, que é pedir o perdão, é até mais fácil. E aí depois você vai abrir um clarão na tua vida. Por quê? Porque uma série de problemas, aquele peso que você carregava, porque aquilo muitas vezes se transformou num grande peso na sua vida, ele vai ser suplantado. É difícil, muito difícil. Muito difícil. Nós temos que aprender a enfrentar os nossos próprios fantasmas. E isso é difícil. Se nós perdoarmos, mesmo que a outra pessoa não perdoe, como você está explicando, nós vamos estar livres desse problema. Então nós vamos ser alvo da chamada obsessão ou da perseguição gratuita novamente. Nós estamos livres, nossa consciência está tranquila, então nós vamos ser envolvidos por uma proteção normal, espontânea, natural do plano espiritual, da divindade, de Deus, né? E nós vamos vencer essa dificuldade. Você agora vai ter a mais acesso, inclusive, a que muitos tipos de ajuda consigam passar por aquela capa impermeável. Então, é igual aquela brincadeira que a gente diz, fica comigo com você, eu estou fora. Bom, eu acho que agora é o encerramento, né? É o encerramento. Eu agradeço aí a paciência de todos, a boa vontade de todos.
E fiquem com Deus, tá bom? Paz para todos. Bom, depois de tantos recebermos, tantas palavras bonitas, de podermos estar analisando a nossa consciência sobre o problema, vamos pedir para os doentes da terra, os doentes da alma, que muitas vezes, por não saber pedir perdão, e muitas vezes não saber se perdoar, ficam sofrendo, muitas vezes, encarnações infinitas. Que Jesus ilumine a todas as pessoas para que elas possam saber se perdoar primeiro, para depois procurar perdoar o seu próximo. Muitas vezes, um irmão, um filho, um amigo. Que Jesus ilumine para que possamos ter esse dom de perdoar, de não guardar mágoas nem ressentimentos, porque isso vai fazer mal para todos nós, no fundo de nossos corações. Vamos evitar a doença, porque muita gente sabe muito bem que a doença vem da alma, vem do espírito. Nós, estando no caminho de Jesus, com pensamentos limpos e claros, provavelmente, se viermos a adoecer, essa doença será mais leve, mais branda. E sabemos que com a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiões, estaremos propenso a conseguir a cura. Que Jesus ilumine todos os hospitais da terra, aonde existem os doentes físicos que estão sofrendo por um mal que muitas vezes é muito difícil passar. Que Jesus ilumine os médicos, os enfermeiros e todos que cuidam dessas pessoas, para que elas possam estar sempre com otimismo, porque a gente sabe que o otimismo ajuda a melhorar tudo, e que no fundo do coração dessas pessoas, elas estejam com Jesus no coração, e assim conseguirão a melhora, ou talvez passar, porque necessitam passar com muita paz e amor. Vamos pensar em alguma pessoa que por algum motivo nós tenhamos que perdoar. Vamos até ela, conversar com ela, com muito carinho, paz e amor, e perdoá-la, e pedir perdão, porque muitas vezes a gente acaba sendo a causa do mal. Que Jesus ilumine a todos nós, os nossos lares, em cada canto da nossa casa, tenha muita luz, muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Que possamos conseguir, hoje e sempre, o amor de Deus, na paz de Jesus. Que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, de amor, e que possamos estar aqui na próxima semana com muita felicidade. Vamos agradecer os mentores da casa e a todos que prepararam esse ambiente maravilhoso para que pudéssemos ter essa palestra. Que Jesus ilumine, que possamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Assim seja. Graças a Deus.